Olá pessoal, aqui é o Herbert Almeida e vou chegar aqui com vocês para fazer o comentário das questões do concurso da Polícia Federal de 2021, organizado pela Sebrasp, para os cargos de agente, de escrivão e também de papilo. As questões estavam bem tranquilas, quem se preparou com a gente com certeza teve bastante tranquilidade para acertar as únicas 3 questões que nós tivemos para o direito administrativo. Mas eu prefiro chegar aqui e falar para vocês que a prova estava tranquila, que quem estudou vai conseguir acertar todas as questões, do que eventualmente chegar aqui e falar para vocês, olha, a prova estava de lascar e ninguém vai acertar nada. Na verdade, eu prefiro que vocês acertem, que sobre um pouquinho de gordura para as outras questões desse concurso. Então, eu vou trazendo aqui no quadro com vocês e começo falando sobre o nosso texto motivador. Esse texto aqui, ele serve para resolver as 3 questões. Esse texto está falando de um agente da Polícia Federal que revelou um segredo sobre uma operação policial que seria realizada para deter uma quadrilha de traficantes. Esse servidor, ele se apropriou desse segredo em razão do exercício do seu cargo. Isso aqui é importante para a gente resolver a questão. Aí ele coloca assim, ó, tendo a operação fracassado, a administração da polícia recebeu uma denúncia sobre o ocorrido e abriu um processo administrativo disciplinar contra o referido servidor. Questão 25. A questão 25 fala assim, ó, o processo aberto contra o servidor caracteriza poder de polícia administrativo. Não dá para errar isso aqui. No concurso da Polícia Rodoviária Federal caiu uma questão parecida, só que era um caso diferente, né? Era uma situação também que falava sobre os poderes, em que eles colocavam uma situação e você tinha que responder qual que era o contexto. Aqui ele falou que seria a polícia administrativa e não é polícia administrativa. Qual que é o poder que nós temos aqui? Aqui nós estamos diante da situação do nosso poder disciplinar. Por que o poder disciplinar? Porque nesse caso a administração pública está apurando a ocorrência de alguma infração administrativa. Polícia administrativa seria lá numa fiscalização de trânsito, por exemplo, que algum órgão poderia realizar, num controle de vigilância. O poder de polícia é aquilo que você condiciona limite de direitos em prol da coletividade. Aqui nós temos uma atividade funcional em que nós estamos apurando a infração. Então isso aqui é poder disciplinar, seria o poder mais adequado para essa situação. Logo a questão 25 está errada. Questão 26, mesmo texto, e fala assim, ó, o servidor, em razão do seu ato, está sujeito à pena de demissão. Mais uma vez, qual que foi a conduta? Ele revelou um segredo do qual ele se apropriou em razão do seu cargo. E lá no artigo 132 da nossa Lei 812, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, consta que a revelação do segredo, do qual o servidor se apropriou em razão do cargo, constitui hipótese de aplicação da nossa pena de demissão. Então, portanto, de fato, esse servidor, em razão do ato, está sujeito à pena de demissão, exatamente como afirmou a assertiva, por isso que essa daqui está devidamente correta. E a próxima questão, a nossa questão 27, fala que a abertura do processo contra o servidor em questão é considerado controle externo e posterior. Vamos começar de trás para frente, tá? Ele fala assim, ó, controle externo e posterior. Olha, eu posso dizer para vocês o seguinte, ele é um controle posterior. Por que ele é posterior? Porque eu estou apurando uma conduta que o servidor já cometeu, ele já revelou o segredo. Então é algo que eu estou controlando depois do fato que ele cometeu. Então, de fato, é um controle posterior. Porém, não é controle externo. Por que não é controle externo? Porque é uma atividade, uma apuração interna, é um controle administrativo, é um controle interno realizado pela administração. Talvez você até se questione, professor, mas foi uma denúncia. A denúncia poderia ser considerada um controle popular, por exemplo? Olha, primeiro que a questão nem fala que foi de um popular que fez essa denúncia, então talvez isso até fosse questionável. A gente até poderia considerar como um controle popular o fato de ter a denúncia. Só que não é isso que a questão está falando. A questão está falando da abertura do processo. E a abertura do processo é um controle administrativo, logo é um controle interno. Consequentemente, essa questão 27 está errada. Com isso, nós temos aqui a questão 25 errada, 25 nesse meu caderno, né? A questão 26 correta e a questão 27 errada. Foram apenas essas 3 questões para direito administrativo, para agente, escrivão e papilo. Eu espero que vocês tenham ido bem nessa prova. Se você não fez essa prova, aproveite essa aqui para dar uma treinada, mas não se acostume com questões tão simples assim. Lá na PRF nós tivemos uma questão que deu uma surpreendida e volta e meia aparece uma outra questão que pode te surpreender. Então sempre se prepare num degrau acima, pelo menos um degrau acima, para que justamente na hora que você chegar na prova, a prova seja tranquila para você, como foi esta da Polícia Federal. Um grande abraço para vocês e até a próxima.